Flamengo acaba de aplicar mais uma surra no Corinthians. Surra essa que nem foi pela diferença de placar. Foi um placar, ok, 3-1. Mas a diferença de futebol jogado, a diferença de postura. O Flamengo parecia o time gigante que é, enquanto o Corinthians, que é gigante, parecia replicar tudo aquilo que o ABC fez na Copa do Brasil no meio de semana. Incrível como o Corinthians jogou como time pequeno. Porém, não dá para culpar os jogadores e nem o técnico, já que a deficiência técnica do time é grotesca, o time é muito ruim, o time do Corinthians é muito ruim. Eu venho falando isso aqui desde o começo da temporada, que brigaria até para não cair, tá me surpreendendo não estar na zona de rebaixamento nesse momento. O time é horroroso. Era esperado que o Flamengo fosse dominar de ponta a ponta o jogo desde o início, mas eu achei que a dominância foi até maior. O placar foi bastante mentiroso, não era para ser 3-1. De maneira nenhuma, 3-1 foi muito pequeno, o Flamengo abusou demais de perder gol mais uma vez. O Bruno Henrique, por exemplo, perdeu um gol ridículo, aquele gol que foi anulado, que ele bateu com a bola na mão, ele furou e a bola veio na mão dele. Aliás, regra ridícula, né? Quem foi o gênio que criou essa porcaria de regra que se você tá na defesa e a bola bate em uma parte do seu corpo no chão e acidentalmente na mão, aí não é pênalti. Mas se você tá no ataque e acontecer a exata mesma coisa, aí o juiz dá falta. Porra, o Bruno Henrique ia fazer o gol, não precisava daquela mão, ele furou, tecnicamente foi horroroso. Tá na regra, tem que ser marcado. Eu tô criticando aqui quem criou essa porcaria de regra, e aí todo mundo aprovou. Porra, que regra maneira, hein? É uma coisa aqui, mas aqui já muda tudo. Isso aí confunde até a cabeça do juiz, pô. É ridículo. Complica o futebol, que é um esporte tão gostoso, um esporte que era para ser descomplicado, né? Para ser mais livre, mais tranquilo. Mas não, os caras fazem de tudo para complicar o futebol. O Bruno Henrique perdeu esse gol aí ridículo. Teve um momento em que ele quase faz um gol espetacular, uma jogada do Gabigol, onde ele matou no peito, bateu de primeira, a bola foi no travessão. Não foi gol perdido, foi mais azar mesmo. Teve bola na trave do Felipe Luiz. Enfim, o Flamengo perdeu o gol demais. O Corinthians praticamente não tocou na bola o jogo inteiro. Parecia que o Flamengo estava treinando contra o Sub-10, né? Vamos colocar os garotos do Sub-10 para brincar um pouco com os adultos aí, para eles verem mais ou menos como é que é o clima. Parece que foi isso, porque o jogo foi tão fácil quanto o jogo contra o ABC, e eu não tô de ironia, literalmente, foi a mesma facilidade. A diferença é que contra o ABC, o Flamengo foi mais implacável, foi lá, foi mais eficiente e não perdeu tantos gols, apesar de ter sim perdido um gol ou outro, mas foi muito mais eficiente. Hoje não. Hoje o Flamengo abusou de errar tanto gol, tanto chance de gol, quanto aquele último passe, aquele passe fácil de você tocar, deixar o companheiro na cara do gol para fazer e correr pro abraço. Mas enfim, o Flamengo com o Renato Gaúcho segue voando, tá? Eu não vou com essa palhaçada de que a culpa era do Ceni. A gente tem que separar as coisas. A culpa era do Ceni numa parte, que é a parte psicológica. O Ceni é um cara difícil de se lidar. Eu não conheço o Rogério Ceni. Estou falando isso pelos relatos que os jogadores dão. É um cara difícil de se lidar, ou seja, a parte de ambiente era culpa dele. Porém, tecnicamente, o Ceni é um baita de um trabalhador. Ele trabalhou bem demais, ele treinou sim muito bem essa equipe do Flamengo. E outra coisa, uma grande coincidência. Assim que o Rogério Ceni saiu, todo mundo que estava machucado, ou suspenso, ou convocado, voltou. E o Renato Gaúcho nunca teve problema de desfalque. O Renato Gaúcho sempre teve o time aí, ó, praticamente inteiro, o tempo todo. Tirando aí o Rodrigo Caio, que toda hora tá machucado, eu nem conto mais o Rodrigo Caio como desfalque. Eu aprendi a ver o Flamengo sem o Rodrigo Caio. A gente tem que falar quando ele está saudável. Quando ele está machucado é o normal, entendeu? Então, tirando o Rodrigo Caio, ele sempre teve todo o elenco à disposição para fazer o que quiser. E o Rogério Ceni estava sofrendo demais com convocações e com lesões. Então, a gente não pode também chutar cachorro morto, falar que o Ceni era culpado de tudo, porque não era. Ele tinha a parcela dele de culpa pela questão de ambiente, mas trabalhou muito, e os jogadores do Flamengo têm a sua parcela de culpa também, porque perdiam gols ridículos, entregava ouro, como por exemplo contra o São Paulo, que o Neneca na Copa do Brasil entregou ouro pro Brenner fazer o gol da vitória, o tanto de gol que os jogadores perderam no decorrer da partida, o jogo contra o próprio São Paulo, que o Flamengo tomou de 4-1, perdeu 2 pênaltis, perdeu gols durante o jogo também. Então assim, na boa, foi o Ceni que entregou ouro, foi o Ceni que perdeu gol? Não foi, era um conjunto da obra, todo mundo tinha sua parcela de culpa. E por que o Renato Gaúcho chegou e o Flamengo de repente tá jogando até melhor
e falo, sem medo de errar, até melhor do que o Flamengo de Jorge Jesus. Por quê? Goleando em todos os jogos. Porque o Renato é aquele cara que sabe colocar o ambiente nas alturas, a todo o seu favor. O ambiente do Flamengo é maravilhoso, é o boleirão, é o cara gente boa. Porra, todo mundo quer ter o Renato ali como seu chefe, não é mesmo? Então, é uma coisa que ele tem muito mérito e óbvio que não é só isso. Ele é um cara que taticamente é muito bom também. O Renato Gaúcho é um treinador espetacular. Eu falo isso aqui desde o Flamengo de Jorge Jesus. O único treinador que eu quero para controlar... os dois. Só tinha dois treinadores que eu queria no Flamengo se o Jorge Jesus saísse, que era o Galhardo do River Plate e o Renato Gaúcho. Sempre deixei claro isso. Sempre deixei claro minha admiração pelo Renato Gaúcho. Fiquei puto com ele naquela época que ele zoou o Flamengo, naquela rivalidadezinha Flamengo e Grêmio. Fiquei, óbvio que eu fiquei, eu sou flamenguista. Quem é flamenguista e não ficou puto com o Renato ali? Mas, pô, isso passa. O cara é um baita de um profissional. Eu não vou querer ele no meu time só porque ele zoou quando eu tava no outro. Pô, ele vendeu o peixe dele, ele tava defendendo as coisas do Grêmio. Tem mesmo que zoar, caralho. Tem mesmo que descer o cacete. Tem que ser assim, o futebol não pode perder essa essência para ficar no politicamente correto, falando que todo mundo é bonitinho, que todo mundo é bom. Não, o cara tem que zoar mesmo e acabou, cara. Então, assim, a mágoa passou, ficou lá atrás, até porque o Flamengo goleou o Grêmio, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Não teve motivo da gente ficar sentido com isso. Se o Grêmio ganhasse do Flamengo, aí provavelmente a mágoa seria maior, ia estar durando até hoje, porque ele zoou o Flamengo e ganhou do Flamengo. Ia ser pior. Enfim, Renato Gaúcho colocou já o seu dedo aí, taticamente falando, colocou a mão, as duas mãos, os pés, o corpo todo na questão de ambiente, melhorou 1000% o Flamengo sim, mas parem de chutar cachorro morto, porque a culpa não era só do Ceni, porque apesar de ser um cara difícil de lidar, os jogadores têm que ser profissional, têm que entrar em campo e jogar pelo Flamengo, não pelo treinador. Os caras têm que jogar pela camisa do Flamengo e é bem óbvio de que os caras não estavam fazendo isso. Os caras não estavam se esforçando ao máximo para jogar com o Rogério Ceni. Isso aí tá muito óbvio. Eu não tô nem falando da parte técnica, é a parte de vontade. O Flamengo sufoca o seu adversário jogando na mão do Renato Gaúcho. Sufoca. O Corinthians pegava na bola, os caras estavam 3, 4, 38 jogadores do Flamengo em cima e o banco de reserva, a torcida do Flamengo, a porra toda, para tirar aquela bola. O Corinthians não conseguia respirar. É sufocante, você cansa assistindo o jogo, você fica pensando, caralho, você se coloca no lugar do adversário do Flamengo, como é que joga contra esse time? Não dá, cara. Você consegue roubar a bola, nas raras vezes que o Flamengo perde a bola. E aí, depois você rouba a bola, tem 3, 4 em cima de você não consegue nem pensar, você não consegue, porra, raciocinar direito e conseguir jogar futebol. Então, assim, o Flamengo tá de parabéns, tá voando, baita trabalho do Renato Gaúcho. Se continuar assim, vai fazer a torcida esquecer o Jorge Jesus, porque tá muito melhor do que o Jorge Jesus está melhor. Resta saber se vai terminar assim, né? Porque assim, é difícil chegar ao topo, é difícil, mas muito mais difícil é você se manter lá. Então vamos ver até onde vai isso daí. O Flamengo voando, eu espero que vá aí até ganhar de novo a Libertadores, de novo o Brasileiro e dessa vez com Copa do Brasil, tudo no mesmo ano. E vocês, qual a sua opinião? O Flamengo jogou tão bem quanto eu tô falando aqui, merecia ter vencido o jogo por muito mais. Eu coloco o placar moral aí de 7-8-1 para cima do Corinthians. Tô exagerando? Tô empolgado? Deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa aquele like para dar aquela moralzinha. Tamo junto, valeu e até mais.